Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o município de Campos de Julho, no Mato Grosso. Vamos conversar com o produtor rural Tiago Daniel Comiran para saber como é que está a semeadura da soja por lá. Seja muito bem-vindo, Tiago. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. É mais uma vez um prazer poder estar falando com vocês aqui. Prazer é todo nosso, Tiago. Tiago, eu queria saber como é que está o percentual de área plantada da soja aí no município, como é que está o ritmo de plantio para vocês por aí? Olha, Campos de Julho começou o plantio ali mais ou menos para meados do dia 15 de setembro, né? Mas muito devagar, bem áreas pontuais, muito pouca chuva. Tiveram-se até algumas chuvas ali no dia 10 de setembro em diante, né? Então algumas pessoas, principalmente o produtor de algodão, ele iniciou o plantio, mas muito contextual, muito pontual. E essas chuvas, elas demoraram até ela começar a se estabelecer com índices muito pequenos. Então o produtor, por exemplo, chovia 10 milímetros, ele plantava um dia 2, dali a pouco estava chovendo mais 5 milímetros, ele plantava mais um dia. Então conforme a umidade do solo se mantinha, ele ia plantando. Então do dia 10 até o dia 18 de outubro, mais ou menos, dia 15 de outubro, o plantio ele foi muito escalonado, muito devagar, com muita cautela, né? Depois do dia 18, dia 15, as chuvas vieram com um pouco mais de intensidade. Até essa noite mesmo nós tivemos aí na região em torno de 60, 50 milímetros, meio que geral no município. Então, depois que essas chuvas voltaram ao patamar ideal aí, né, de plantio, o plantio se desenvolveu muito bem. Então, hoje a gente pode aí, por causa da tecnificação do produtor rural, né, e operacional muito ágil. Então, esse plantio ele saiu, por exemplo, aí do dia 10, dia 15, em torno de 20%, em questão de 10 dias se alcançou 80% de plantio rapidamente. Então, hoje já dá para dizer que o município está em torno de 95% já finalizado o plantio. E, Tiago, quais são as perspectivas para o clima para os próximos dias, né? Como que vocês estão já observando nos radares aí, como é que está a previsão de chuva? Vai ser chuva demais? Vai ser chuva dentro da medida? As previsões mostram que, assim, se a gente for pela meteorologia, elas mostram que está tendo uma tendência que essas chuvas tenham continuidade, né? Pelo menos aí até dia 10 de novembro, mais ou menos, elas se mantenham nos níveis que estão hoje. Porém, a gente vai muito pelo histórico, né? Eu sei que cada ano é um ano, e eu falo que Campos de Julho é uma região que ela é, assim, com peculiaridades por causa de intervenção de frentes diferentes, né? E a gente pega, assim, se for um ano que nem anos passados, há 4, 5 anos atrás, que a gente teve um clima muito parecido, a gente vai ter chuvas muito boas mesmo até dia 15 ali de dezembro, dia 10 de dezembro. Porém, a gente tem muita preocupação com veranicos, que geralmente costuma acontecer alguns veranicos com esse tipo de clima estabelecido ali do dia 20 de novembro até final de novembro, dia 10 de janeiro. Veranicos que eu falo assim, às vezes vai passar uma semana ali sem chuva, com algumas garoas mais pontuais, e infelizmente pode ser que pegue bem na época de floração de determinadas variedades ou enchimento de grão. Esperamos que isso não aconteça, mas a gente tem essa preocupação também. E, Tiago, outro ponto que eu queria falar com você é a questão dos investimentos nesse ciclo da soja. Como que os produtores aí estão se organizando para conseguir fazer as compras dos insumos? Como é que estão os custos de produção por aí? Então, a safra passada, já como ela já tá no campo, né? Então, o produtor ele fez conta em cima do preço que estava atualmente, né? Vamos dizer assim, vamos colocar 6 meses atrás, 7 meses atrás, para começar a comprar os insumos. A conta ela era negativa, né? Hoje deu uma melhorada nos preços, né? No que a gente tem condições de soja disponível. Então, é uma realidade que tem um pouco de lucratividade. Agora, se a gente projetar a safra 25, 26, 24, 25, a gente pegar contratos futuros aí mês de janeiro, março, até mesmo maio, vai se trabalhar na casa dos R$ 108, R$ 112, depende muito do pagamento. Não é bom ainda. Ainda não é uma situação que fica favorável para o produtor em lucratividade. Dependendo muito da produção e o custo de produção de cada produtor, esse preço ele pode empatar ou ser uma margem negativa, pensando em preços futuros, né?
Hoje o mercado está pagando para quem tem soja ainda em torno de R$ 138, R$ 135, mas isso é uma realidade para quem tem soja agora, né? Não pensando na safra futura. E, Tiago, só para a gente ter uma ideia, né? Quantas sacas de soja com esses preços que você relatou para a gente? E é claro que a gente sabe que tem diferenças aí de custos de propriedade para propriedade, mas de uma maneira geral, quantas sacas é preciso, então, investir para implementar 1 hectare de soja? E qual que costuma ser a média de produtividade em sacas por hectare aí para vocês, para a gente ter uma comparação? Então, Letícia, o que acontece? Essa safra que foi plantada, está sendo plantada ainda, terminando a 24, 25, pelo menos aqui a gente viu uma retração do produtor em relação a investimentos. Fazer muito feijão com arroz, tentar aproveitar o que tem de nutriente no solo e tentar se passar nessas condições, né? E a gente está vendo essa tendência também para 24, 25 também, vamos dizer, projetando já a safra 25, 26, porque os preços eles não estão muito agradáveis até o momento. A gente pensa no custo de produção na atual safra 24, 25, isso vai variar áreas de arrendamento, investimento de cada produtor, mas na casa aí de 40 a 45 sacos por hectare, né, dentro dos preços que se trabalharam anteriormente. Vamos colocar aí na base de R$ 100, R$ 105, R$ 108 por hectare. E se a gente projetar a safra 26, 25, 26, a gente também não tem uma perspectiva muito boa, porque os preços ainda estão se mantendo entre 108 a R$ 112 e o custo de produção ainda está alto por causa de insumos e defensivos. Se a gente pensa aí numa média do município, que é o que a gente tem colhido, lógico, isso é uma média município, tem produtores que colhem mais e menos, né? Mas em torno de 53, 55 sacos nos últimos anos aí na média geral. Ou seja, essa safra vai ser uma safra de margens apertadas aí para o pessoal de Campos de Julho? Vai, com certeza. Se os preços se mantiverem do jeito que estão projetados aí para o mercado futuro, vai ser uma safra bem apertada, mesmo para pagar os custos de produção da safra 24, 25. Certo, Tiago, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Letícia. É sempre um prazer falar com vocês. Espero ter contribuído da melhor maneira. Ficamos à disposição e vamos na luta, porque o produtor é isso, é um dia a cada dia e pensando sempre no futuro. Tá, então estivemos com o Tiago Daniel Comiran, que é produtor rural em Campos de Julho, no Mato Grosso, nos trazendo as informações, portanto, a respeito do plantio da soja por lá, que já está se encaminhando para a reta final, em torno de 95% das áreas plantadas, só ali pelos acabamentos, segundo o Tiago. De acordo com ele, entre 15 de setembro até o dia 18 de outubro, mais ou menos, o plantio foi bastante escalonado, vinha aquelas chuvinhas ali com baixos volumes, muito esparsas, o produtor aproveitava aquela pequena umidade no solo para plantar um pouquinho, depois parava, esperava vir uma próxima chuva e depois parava novamente, mas a partir do dia 18 de outubro, segundo o Tiago, as chuvas se tornaram mais constantes, mais volumosas e aí sim o plantio ganhou ritmo por lá e já está então praticamente finalizado. Aí para o ano que vem a expectativa é que a janela boa para o milho safrinha seja mantida, mas entretanto para o algodão já tem um atraso na safrinha do ano que vem em torno de 20 dias, ou seja, vai ter ainda assim, o plantio vai acontecer dentro da janela oficial, mas não naquela janela ideal que ajuda a ganhar mais produtividade para a cultura. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.